Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Olha, a gente tem mostrado aqui no Brasil Urgente casos envolvendo carros fortes. Foram 3 ou 4 em que, inclusive, familiares dessas pessoas foram mantidas reféns, né? Enfim, nós temos uma reportagem produzida pela Tuila Maia e que ouviu, inclusive, um vigilante falando dessa sensação. São 2 sensações. Primeira do vigilante, que vai trabalhar e deixa a família em casa, no seu trabalho tem medo de dar de cara com a quadrilha, essas quadrilhas fortemente armadas. Mas fica pensando em casa, na família, na esposa, nos filhos, imaginando que a sua família possa ser vítima também desses criminosos. Do outro lado, a família, né, que também continua com medo, porque pode se tornar alvo dos criminosos ou porque a pessoa que está do outro lado, o vigilante, também pode entrar e dar de cara com um desses criminosos. É terrível essa situação, terrível. Aliás, muitos funcionários, né, acabaram redobrando os cuidados nos últimos dias, inclusive na vida pessoal, tem evitado sair de casa. É terrível, cara, é uma rotina de tensão e medo, né? Teve gente, inclusive, que já abandonou a profissão. A Tuila Maia tem os detalhes. Vamos acompanhar a Tuila trazendo o relato que é forte e é triste ao mesmo tempo e que revela uma faceta importante da insegurança vivida no estado de São Paulo. Olho na notícia. Horas de terror. Famílias na mira de criminosos dispostos a qualquer coisa para cometer assaltos milionários. Vocês sofreram algum tipo de violência? A senhora vai aliviada? O aumento dos ataques a carros fortes na região de Campinas tem espalhado medo entre os funcionários que dependem do transporte de dinheiro para sustentar suas famílias. Este homem, que prefere não mostrar o rosto, é um exemplo disso. Ele e os demais colegas de trabalho precisaram mudar a rotina por conta da violência. Uma das medidas é tanto para você sair para o trabalho quanto para você voltar. Você procura mudar o itinerário, você nunca faz o mesmo caminho. Procura sempre estar atento quando você chega na residência, alguma movimentação estranha, algum carro suspeito. No trajeto mesmo você está sempre atento, não só você já tem aquela tensão do trabalho, e no momento que você tanto está indo quanto está voltando para o trabalho, você continua com aquela tensão, porque é uma profissão assim que você não tem ultimamente sossego. Só esse ano já foram pelo menos 4 ataques na região, todos com características bem parecidas. Eles sequestram um funcionário, fazem a família dele refém e no dia seguinte o homem vai trabalhar e é obrigado a deixar o dinheiro e as armas num local determinado pela quadrilha. Você se priva um pouco da sua vida social, você tem que pensar os lugares que você vai frequentar, o que você vai fazer, você tem que pedir a todo momento para os seus familiares não ficar divulgando o que você faz. Você tem que tomar cuidado com o filho teu que está na escola, com a sua mulher que sai para fazer a compra, com os seus parentes mais próximos. Por quê? Porque está uma onda muito grande de sequestro de familiares. Então isso aí deixa a gente muito preocupado. Às vezes você está trabalhando, você já tem aquela tensão de estar dentro de um carro forte com um numerário alto e pensando, puxa vida, como será que está minha família nesse momento? O forte armamento usado pelas quadrilhas especializadas nesse tipo de ataque também tem assustado. Somos em 4, eles vêm em 10, 12. O armamento nem se compara ao armamento que a gente usa, o armamento que eles veem. Eles usam armamentos que têm um poder de derrubar helicóptero, de repente essa .50 numa rodovia. Ela furou o carro forte, ou seja, não tem o que fazer. Muitos seguranças até abandonaram a profissão para zelar pela segurança dos seus familiares. Por isso, o vigilante faz um apelo. E as autoridades pudessem montar um departamento específico para investigar essas ações, porque são vidas que estão em jogo, e pessoas inocentes, às vezes nossos filhos, nossas esposas, né? Nossos pais, eles não têm nada a ver com isso. Contar com o apoio também melhor de um sindicato que representasse mais a categoria, que não se omitisse, que não partisse para o lado das empresas e desse a cara a tapa por nós.
Porque do jeito que está indo, a tendência é cada vez mais ir piorando e desmotivando a área, o pessoal a continuar trabalhando, infelizmente, nessa área, que não é uma área ruim. Quem trabalha com isso trabalha porque gosta, mas isso vai desmotivando cada vez mais, infelizmente. Olha, é terrível, você vê no depoimento, não é nosso, essa constatação é feita por quem sofre isso na pele. É um vigilante que decidiu quebrar o silêncio e falar com a gente. Teme pela segurança dele, segurança da família, teme pela segurança, enfim, dos seus entes queridos. E olha, é terrível e preocupante a maneira como esse tipo de crime vem aumentando, né? E bem destacou ali a reportagem da Tula Maia, que nós temos o emprego de armas de fogo, né? O emprego de um armamento, de um arsenal, de dar inveja a muito exército, viu, Marcão? Os caras têm fuzil, têm metralhadora de repetição, artilharia antiaérea, tudo isso para poder atacar carro forte, né? E isso é altamente letal. E como é que um segurança desse vai enfrentar um bandido? Não, é orientado a nem enfrentar. É orientado a nem enfrentar o criminoso. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Essa cena aí, para mim, é uma das cenas mais chocantes. É o momento em que um dos agentes do GAT, né, resgata um vigilante que ficou com as pernas presas a um artefato supostamente explosivo, depois que a família dele acabou sendo sequestrada e ele obrigado a entregar o dinheiro. Uma ação que foi cinematográfica, fecharam a rodovia, botaram fogo em caminhão para poder atacar o carro forte e levaram uma bala, hein, velho? Que coisa. Vem comigo aqui, a gente volta a falar do acidente que infelizmente já tem 2 mortes confirmadas, outras 3 pessoas desaparecidas numa obra de transposição do rio Piracicaba, com uma ponte estava sendo construída, a viga caiu, arrastou para lá os funcionários, 5 pessoas ficaram feridas. Eu tenho aí as imagens, por favor, me dá as imagens de Piracicaba. Nosso contato é com o Milton Costa, ele é presidente do Sindicato da Construção Civil. Ô Milton, os bombeiros suspenderam aí as buscas porque temem pela segurança dos bombeiros, a água está turva, o rio está bastante cheio, está chovendo ainda na região, isso dificulta demais o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros. Milton, que informação você pode trazer para a gente? O Milton, que é representante do sindicato, me parece, esteve visitando a obra agora há pouco, né, Milton? Boa tarde. Boa tarde. Veja bem, essa obra desde o início dela, com algumas informações e no tocante da responsabilidade e as condições dessa atividade. Como é uma obra de grande estrutura e de rebate de certos cuidados, então veja bem, a ocasião que ocorreu o acidente por conta de estrutura em relação à engenharia da formação da obra, gerou essa situação. E todas as estruturas que estavam em pé estão dentro d'água. Isso gerando dificuldade, porque foi identificado 2 corpos lá, mas com impossibilidade de retirá-los, por conta de estarem presos as estruturas desse acidente. E teve um talabarte que se rompeu. Então a gente entende que tem um corpo que foi acompanhado pelas águas, porque a estrutura do cinto se rompeu. Dificuldade muito grande, os bombeiros estão fazendo uma busca bastante periciosa, mas agora também temem sobre o risco, porque ainda a estrutura que caiu, que retorceu, está um pilar de sustentação, que pode correr o risco de também se romper. Então, por isso, está interrompendo essas buscas, mas com a identificação de 2 pessoas já. Ô Milton, na visão do sindicato, houve um erro de engenharia, é isso? Não, veja bem, a gente está muito preocupado com isso, porque até um tempo atrás nós tínhamos acidente de trabalho por falta de equipamento de segurança dos nossos trabalhadores. Então a gente superou isso, dando orientação, dando treinamento. Agora nós estamos refém a um processo muito maior do que a nossa capacidade de poder intervir, que é a questão da estrutura de engenharia. Nós tivemos um acidente recentemente em Viracopos, que também ocasionou um problema para os trabalhadores, que foi um processo de engenharia. No Parque Antártica nós também tivemos um processo de acidente
que também foi problema de engenharia. Então quem pode proteger os trabalhadores numa condição dessa? Nós temos que levar uma discussão mais séria em relação a essas formações profissionais, no tocante da discussão sobre esse processo, para que de fato esses profissionais venham para o mercado de trabalho numa condição diferenciada, porque está comprometido a Ô Milton, a grosso modo aí, o que pode ter acontecido? A grosso modo, no nosso ponto de vista, como a gente teve no local, fazendo uma certa avaliação, a estrutura, há 2 meses atrás, já tinha rompido a estrutura metálica, no qual ficou 2 trabalhadores presos ao cinto de segurança por 15 metros em 10 horas. Né? A outra condição foi o quê? Que tem 2 formas, uma de ida e uma de volta, a rotatória que está sendo feita. A primeira rotatória que foi feita, segundo a ação do operador de guindados, ela já tinha cedido 72 centímetros para um lado, no qual eles conseguiram retomar e fazer com que retomasse. Então já tem uma indicação de que poderia estar comprometido a outra estrutura, porque o solo não estava muito estável. Então o acidente, do nosso ponto de vista, ele sempre foi previsto e ele também ele é previsível e também ele pode ser de forma a não ocorrer. Ele só precisa tomar as atitudes necessárias. Então esse projeto de engenharia, como não foi observado de forma adequada, então não conseguiu ter o mesmo êxito que teve na primeira colocação dos pilares. E aí ocorreu essa tragédia aí anunciada. Bom, a concessionária Rota das Bandeiras, aliás, Rodovias do Tietê, que é responsável, divulgou a nota à imprensa dizendo que está acompanhando e está investigando o caso para saber exatamente o que aconteceu. Eu quero agradecer aí a fala do Milton Costa, que é o presidente do Sindicato da Construção Civil, falando com a gente sobre esse acidente terrível em Piracicaba, né? Infelizmente, 2 corpos já localizados, outros 2 corpos estão presos ali debaixo, os bombeiros já constataram, mas a retirada desses corpos impossibilitada por causa da chuva. Um terceiro corpo pode ter rodado ali, porque uma das alças de sustentação estava rompida, segundo o Corpo de Bombeiros. Obrigado ao Milton. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem o Datena para todo o Brasil. A gente volta já, não sai daí.